Olá, amigo telespectador da Rede TV+, TV Arte, no canal 57 da Sumicity TV, chegando com mais um Esporte Mais. Meu amigo Pedro Paes passou a ressaca dos títulos estaduais, mas a bola não para, né? Teve Sul-Americana, Copa do Brasil e já vem o brasileiro. Eu acho que o grande problema é esse, que a bola não para. É verdade. O campeonato em cima do outro tá complicado. Para quem está disputando Libertadores, vai começar o brasileiro, aí já começa um brasileiro meio aguado, né? Em Copa do Brasil, o time que está hoje na Libertadores joga a Copa do Brasil também. É complicado, hein? Vamos jogar bola, coloca os caras aí, que lá para dezembro tá tudo estourado, aí vai ser uma beleza o final do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar sobre isso e também sobre o esporte regional a partir de agora aqui no Esporte Mais. Nós vamos iniciando o programa falando sobre os jogos de meio de semana. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma geral no Campeonato Brasileiro, que começa neste final de semana, e vamos estar falando também algumas notícias do esporte regional. Meu amigo Pedro, vamos falar agora da Sul-Americana e times brasileiros eliminados e classificados. A gente começa pela classificação do Corinthians. Vamos ver aí lances da vitória do Corinthians fora de casa contra a Universidade do Chile. O Corinthians tinha construído uma boa vantagem em casa, né, no jogo de ida, e poderia perder aí até por um gol para se classificar. E acabou vencendo o jogo. Quer dizer, o Corinthians que surpreende, que era um dos grandes, aí, um dos menos cotados, mas tem um bom início de temporada, né? E ninguém esperava, né, mano? Todo mundo, um quadro meio confuso no Corinthians, apesar daquele velho esquema do Tite, o técnico se adaptou bem ao esquema, e colocou os jogadores novos, se adaptaram rapidamente, mas eu acho que o começo desses campeonatos, o interesse é muito pouco ainda, e graças a Deus tu vê, o Corinthians se classificou perdendo, o Fluminense também se classificou perdendo. Não, o Corinthians ontem ganhou. Ganhou. Até surpreendeu, ele poderia perder, a gente vê o primeiro gol do Rodriguinho, né, que é um jogador que tem atuado muito bem, né? O Rodriguinho é um jogador que aquele jogador que você não acha ele um craque, mas é um bom jogador e vem se firmando nessa temporada no time do Corinthians. O time do Corinthians deve crescer, então vem começar o Campeonato Brasileiro agora. Eu acho que é um time, mais um time concorrente aí ao título. Agora vou falar novamente o grande problema do nosso futebol, eu acho. Mais um campeonato que começa, os times da Libertadores entrando agora na Copa do Brasil e começando o Campeonato Brasileiro sem o mínimo interesse. Tu acha que o Flamengo, sábado, vai colocar o time principal para começar o Campeonato Brasileiro? Um clássico? O problema é o seguinte, né? Os dois, o Atlético também, a gente vai falar depois do Brasileiro, mas o Atlético também tem jogo decisivo, porque o Atlético está numa posição melhor, mas não está classificado ainda. Então os dois vão ter um jogo, e a gente vai falar sobre isso, sobre esse início do Campeonato Brasileiro, justamente... Então só deu uma pincelada dessa confusão, Aí no jogo a gente viu que a Universidade do Chile pressionou, mas o Corinthians jogou com autoridade, não se valeu da vantagem construída na primeira partida, foi lá dentro do campo da Universidade do Chile, saiu com a vitória por 2-1, classificação mais do que merecida da equipe paulista, do campeão paulista. E começa o Campeonato Brasileiro com um time encaixado, né, mano? O Corinthians parece que já encaixou. Aquilo que você falou do Corinthians no programa passado, muda o treinador, mas a filosofia de jogo é mantida, né? Quase que, sem querer comparar, mas o Barcelona. Sai o técnico lá na categoria as crianças já jogam igual jogo profissional, não é isso ainda, mas caminha para isso. É verdade. Eles têm uma filosofia de jogo e não saem, não muda, entra técnico, sai técnico, o jogador se encaixa bem e vai e rapidamente forma um time bom. Quem precisa rever a sua filosofia de jogo é o Cruzeiro. Teve uma semana até agora horrorosa. Cruzeiro até jogando, vamos ver aí lances de Cruzeiro e Nacional do Paraguai, jogo de volta, tinha ficado 2-1 no Mineirão. Aí o Thiago Neves fez esse gol no primeiro tempo. Deu a impressão de que o Cruzeiro estaria encaminhando a classificação, mas o Cruzeiro fez daí para frente uma atuação muito ruim,
e o Cruzeiro soube aproveitar. Lance polêmico ali, acho que estava adiantado ali o Thiago Neves, mas de qualquer maneira o Cruzeiro fez 1-0, depois o Nacional do Paraguai viraria o jogo. O Cruzeiro é um time que, aí uma falha absurda do Mike, que praticamente ajeitou para o atacante do time paraguaio fazer o gol de empate, depois o Cruzeiro ia levar a virada e ia levar o jogo para os pênaltis. Pedro, o Cruzeiro começou desacreditado, aí teve umas vitórias, aí se acreditou no Cruzeiro, mas de umas semanas para cá o time só vem caindo, perdeu para o São Paulo no jogo de volta da Copa do Brasil, não perdeu o título mineiro, agora eliminado na Sul-Americana, já entra em baixa no Campeonato Brasileiro. E parece que a gente está falando ao contrário do que falamos agora do Cruzeiro, né? Que tem um esquema de jogo definido há 3 anos, 4. O Cruzeiro vinha bem, como você falou, disputou um Campeonato Mineiro satisfatório, perdeu a final, que é normal, um clássico, apesar de ter jogado até o primeiro jogo, poderia ter saído com a vantagem melhor, mas de repente oscila. Não tem jogadores jovens da base assim, recheado igual o Fluminense, é um time maduro que não dá, mas nesse ponto, nós já estamos em maio, a hora dos times já está no viés de alta. E o Cruzeiro não encontra o jeito, a maneira de jogar. Eu não sei o que está acontecendo. De repente, dentro do vestiário, a gente não sabe também o que está acontecendo, porque o Mano é tido como um cara meio arrogante, né? Eu não sei. Esse pênalti aí perdido... Esse ainda foi na trave, né? Do Arrascaeta foi muito feio. Ridículo. E o Hudson, volante do Cruzeiro, falou após essa partida uma interpretação que deu margem para muita polêmica lá em Belo Horizonte, que ele falou o seguinte: temos problemas que têm que ser resolvidos internamente. Ele falou de uma maneira que deu aquela margem. O time está com problemas internos, como você agora citou, que pode ser, ou o time está com problemas e tem que se reunir para... Ficou no ar. O que ele quis dizer com essa frase? Porque o problema, quando está no vestiário, não adianta. O técnico, ou ele toma uma atitude muito forte, e aí tira jogadores que de repente está dividindo o grupo, ou, entendeu? Se ele perder o vestiário, como está parecendo, eu não sei não. O Cruzeiro começa com uma fase do Campeonato Brasileiro, que os clubes que não estão envolvidos nesses outros campeonatos, pode dar deslanchada, ganhar 3, 4 partidas, entendeu? Que com certeza os times que ainda estão disputando alguma coisa vão colocar time misto. Então é a hora de quem não está muito bem, está querendo ver alguma luz no final do túnel, a hora é o começo do campeonato, para fazer ponto, deslanchar. E o Cruzeiro, infelizmente, eu não estou vendo a mínima chance dele começar bem esse Campeonato Brasileiro. Rapaz, tá complicado. Mas nós vamos agora falar de um time que se classificou ontem também na Copa Sul-Americana, o Fluminense, mas perdeu. Aí temos o gol do Liverpool. O Liverpool do... Rapaz, até me fugiu aqui, né? Porque tanto time... Esse Liverpool é do Uruguai, não é isso? O jogo foi lá no Centenário, né? Foi lá no Centenário, no famoso estádio Centenário de Montevidéu. E o time do Fluminense perdeu, mas levou, porque havia vencido no Maracanã por 2-0. Agora o Abel reclamou muito do time, o Fluminense fez uma péssima atuação, o Fluminense não jogou bem na partida de ontem. Se o Liverpool consegue reverter a vantagem, não seria nada absurdo. O próprio treinador do Fluminense frisou isso na sua entrevista coletiva e ainda disse: a gente não pode fazer uma decisão contra um dos melhores times do Brasil, como o Flamengo, do jeito que a gente fez domingo, pau a pau, equilibrado, poderia ter ganho o jogo, e chega numa partida como a de ontem, foi totalmente dominado por um time que, com todo respeito, é um time que não é nenhum dos principais times do futebol uruguaio. Né? O Fluminense também começou com muita desconfiança, acertou o time, um time de garoto, que vai oscilar ainda, mas nas 3 últimas semanas tem oscilado demais em momentos importantes. O Campeonato Carioca, o primeiro jogo da final, o Flamengo praticamente selou ali a vitória no campeonato. Então, mas o Fluminense pelo menos ainda tem essa desculpa da garotada. E o Abel, e outra coisa, a Sul-Americana, esse campeonato que começa agora, começam também sem muito entusiasmo, até torcida, você está vendo só estádio vazio. Depois lá... Você viu ali do Liverpool, nem é um time de muita torcida lá, né? Nem conhecido. Conheço o Liverpool é da Inglaterra, né?
Bom, nós vamos agora, antes de chamar aí, falar da Recopa Sul-Americana, só lembrar que quem se classificou, meu amigo Giovanni, foi a Ponte Preta. No programa passado a gente estava falando aí nos bastidores sobre a Ponte Preta, sem muita confiança, a Ponte Preta se classificou, eliminou o Ginásio La Plata da Argentina, empate de 1-1, a Ponte Preta tinha empatado 0-0 em Campinas, o gol na casa do adversário, classificou a Macaca. Vamos falar agora de Recopa Sul-Americana, vamos ver aí os gols da goleada do Atlético Nacional de Medellín sobre a Chape. O time colombiano fez 4-1, jogo de ida a Chape tinha vencido por 2-1 em casa, mas o Nacional de Medellín, para azar da Chapecoense, voltou a apresentar um futebol pouquinho parecido nas últimas partidas com aquele que lhe fez ser o campeão da América no ano passado. Um time que foi quase que na sua totalidade desmontado, outro time esse time aí, mas começou a ganhar e não está morto na Libertadores não. Isso aí até pela parte emocional do jogo, da tragédia, tudo, acho que ficou até em boas mãos o título, né, mano? Mas jogou bem, a Chape a gente sabe que... o Nacional é um time superior da Chape, muito superior, isso aí é indiscutível, né? Mas eu não sei o que eles arrumam também, que eles encaixam um time rápido, gente nova, e vai dar trabalho também. Eu acho que o Nacional de Medellín ele teve um problema no início da Libertadores, naquela transição. Você vê que agora ele recuperou, está vivo na Libertadores, porque ganhou o jogo anterior, está liderando o Campeonato Colombiano, e agora ganhou a Recopa. Quer dizer, aos poucos começa a mostrar, não acabou não, o Atlético Nacional ainda existe, está aqui vivo. E é um time que, embora perdeu vários jogadores, como a gente tem citado, né? Borra, Guerra, Berrio e vários outros, né? Mas aos poucos volta a se acertar e está aí. E dá os parabéns também para a Chapecoense, né? Que renovou também por causa da tragédia. Tudo que aconteceu com a Chape, fez um gol de... Ali, enquanto estava 2-0, a Chape ainda teve oportunidades ali para conseguir diminuir o marcador. Mas depois o Nacional de Medellín ia fazer 4-0 e só no finalzinho que o Túlio de Melo fez um gol de honra e está de parabéns a Chape. Que por sinal foi aplaudido pela torcida, o gol de honra da Chape, né? Que a torcida teve toda aquela reverência com o time da Chapecoense. Como você disse, foi um jogo... Teve uma sensação diferente, né? Lógico que o torcedor do time colombiano queria ganhar o título. Todo mundo queria ganhar o título. Mas quando acabou o jogo, vencedores e vencidos, ficou todo mundo satisfeito. E a gente... Tem uma informação também, não sei se você soube ontem, que teve festa em Chapecó, mesmo perdendo o título, os torcedores festejaram pelo Atlético Nacional. Porque foi bom, entendeu? A Chape foi campeã da Sul-Americana, já foi premiada, né? Depois ganhou o Campeonato Catarinense no último final de semana. Vamos ver agora começar bem o brasileiro e seguir em frente. Até para a Chapecoense não ficar entre os últimos, para não ter aquela história de como ela não tem o rebaixamento para a Chapecoense, em virtude... Não dá margem para o azar, né? Esse último gol foi uma sorte tremenda do jogador, né? Ele escorregou, bateu a mão na bola e encobriu o goleirão da Chape, né? Aquelas coisas que acontecem às vezes no futebol, né? Só no futebol que acontece. Você vê que olha, o goleiro ficou batidão, né? Não tinha o que fazer ali. E para fechar, acho que vai dar tempo da gente ver para fechar, ver o gol do Túlio de Melo, que foi o gol de honra da Chapecoense, para a gente fechar esse primeiro bloco. Na volta a gente vai falar da Copa do Brasil, né? Porque o Flamengo jogou, teve outros jogos, a gente vai falar também, começar já a repercutir brasileiro, mas tem esporte regional, aí o gol do Túlio de Melo, o gol de honra do time da Chapecoense. Bom, nós vamos chegando ao final deste primeiro bloco e agora a gente vai então logo na volta falar da Copa do Brasil, onde o Flamengo esteve jogando com o seu time misto contra a equipe do Atlético Goianiense. Em instantes aqui no Esporte Mais.